Capítulo 256. Morte de Lei Qiansang. A machadinha daquele favorecido trouxe consigo uma terrível ventania ao golpear ferozmente Wilde. Estrondo. A clava pontiaguda de Wilde acertou a enorme machadinha. Wilde não esperava que favorecido usasse algum tipo de técnica secreta para multiplicar sua força. Uma força enorme o empurrou para trás uma dúzia de passos. A cada passo, o chão abaixo dele tremia. O chão parecia ter se tornado líquido, com ondas de terra se espalhando. Depois de ser forçado a recuar uma dúzia de passos, ele até perdeu seu centro de gravidade, caindo ainda mais para trás antes de finalmente se estabilizar. Long Shen ficou chocado. Este favorecido corrupto era incrivelmente poderoso. Ele foi realmente capaz de suprimir Wilde em termos de poder. Vou deixar você provar um dos meus ataques. Wilde se levantou e de repente gritou, sua voz como um trovão sacudindo os céus. Uma estranha cor vermelha apareceu sobre seu corpo. Long Shen estava realmente chocado agora. Ele tinha visto essa situação ocorrer uma vez antes. Isso aconteceu com Wilde na Heroic Assembly House em Phoenix Cry. Naquela época, Long Shen havia sido enviado voando por Huangshan, enquanto Wilde nem havia começado a cultivar. No entanto, quando aquela cor vermelha apareceu em seu corpo, ele conseguiu bloquear um dos ataques de Huangshan. Agora que a luz vermelha mais uma vez apareceu em seu corpo, o corpo de Wilde entrou em erupção com uma aura aterrorizante. Era como se houvesse um monstro antigo dentro de seu corpo que tivesse aberto os olhos. A cada passo à frente, Wilde fazia o chão tremer, parecendo incrivelmente intimidador com sua forma gigante. Wilde rugiu, seus braços cobertos de veias verdes. De fato, era possível ver o sangue escorrendo sob sua pele. Ele balançou sua clava, fazendo o céu e a terra tremerem. Aquele favorito corrupto ficou horrorizado. Ele sentiu como se não estivesse enfrentando um humano, mas um deus-demônio sedento de sangue. No instante em que Wilde o atacou, ele foi completamente bloqueado por uma força aterrorizante. Ele estava cheio de horror e nem mesmo tinha vontade de resistir. Ele mordiu violentamente a língua. Ele foi extremamente implacável, mordendo uma parte de sua língua, usando a dor para despertar de seu terror. Se ele deixasse seu terror se estender até seu coração, ele não seria capaz de revidar. Ele rugiu, quebrando sua enorme machadinha no porrete de Wilde. Bum! Foi como se uma bomba tivesse explodido. O chão explodiu em pó e uma enorme onda de terra se espalhou em todas as direções. Os braços daquele favorito corrupto ficaram dormentes, e ele foi arremessado para trás, caindo no chão. Quando ele se levantou, suas mãos estavam completamente cobertas de sangue e a membrana entre o polegar e o indicador havia se rompido. Você não morreu. Volte novamente. Wilde rugiu e mais uma vez balançou sua clava para ele. Aquele favorecido ficou completamente chocado. Ele nunca imaginou que mesmo depois de usar sua técnica secreta, ainda perderia em termos de poder. Ele finalmente percebeu algo, ele não era páreo para Wilde em termos de força bruta. Se mais uma vez o enfrentasse de frente, com certeza acabaria sofrendo. Ele era um tipo de especialista em poder bruto e não estava acostumado a utilizar técnicas hábeis.
Ele só podia continuar enfrentando-o. No entanto, agora ele se concentrou apenas na defesa. Ele não tentou mais atacar à força. Embora estivesse focado na defesa e conservando suas forças, diminuindo os impactos dos golpes de Wilde, ele havia cedido a iniciativa e terreno superior ao Wilde. Agora, sob os golpes loucos de Wilde, ele foi forçado a recuar miseravelmente uma e outra vez. Os anciãos corruptos que estavam assistindo ficaram atordoados. Esse favorecido foi forçado a ficar em desvantagem tão rapidamente. Na verdade, ele foi essencialmente derrotado, contando apenas com táticas de adiamento para resistir até que a batalha terminasse. Tu fé, sua velha raposa, como ousa pregar uma peça dessas contra mim? Apenas espere. Guian estava rangendo os dentes. Ele pensou que Tu fé tinha acabado de fazer seu lado parecer mais fraco para atraí-lo. Em sua imaginação, isso não deveria ter sido uma batalha, mas um massacre unilateral. Eles tiveram 27.000 discípulos, o que era quase 5 vezes o caminho justo. Normalmente, os discípulos do caminho dos justos eram pelo menos o dobro deles, e eles mal conseguiam empatar. Além disso, eles ganharam 5 gênios de pico que eram todos favorecidos. Enlu era um gênio entre os favorecidos, alguém raro para eles encontrarem mesmo uma vez em 1000 anos. Com esse tipo de número e poder, Guian apenas pensou que este seria um jogo para matá-los. No entanto, agora havia se desenvolvido até esse ponto. Antes mesmo de os dois exércitos se encontrarem, metade de seu exército foi exterminado. Enlu agora estava amarrado a um sujeito chamado Monian, que era inconcebivelmente poderoso. De alguma forma, ele conseguiu lutar contra Enlu o tempo todo sem entrar em desvantagem. E agora 2 outros especialistas de nível favorecido apareceram do lado do inimigo. Isso imediatamente arruinou seus planos. Agora um traço de inquietação apareceu no coração de Guian. Vocês são idiotas. Por que você está apenas parado? Apresse-se e mate todos eles. Primeiro, mate aquele maldito pirralho que os está liderando, enfureceu-se Guian. Em sua fúria, ele não se importava mais em capturar Long Shen vivo. Tudo o que ele queria era exterminá-los todos. Se mais coisas inesperadas surgissem, ele realmente não teria coragem de relatar depois disso. Apenas relatar o que aconteceu até agora foi o suficiente para garantir que ele recebesse uma torrente de maldições de seus superiores. Ouvindo as palavras de Guian, o exército corrupto finalmente se recuperou do choque, fazendo o possível para derrubar seus oponentes. Havia 2 figuras em particular que estavam correndo diretamente para Long Shen. Aqueles 2 também eram os favoritos que estavam atrás de Enlu. Originalmente, eles não estavam planejando agir. Eles eram grandes e nobres favorecidos. Matar um inseto humilde era um insulto para eles. Eles só estavam interessados em lutar contra outros favoritos. Mas eles não ousaram ignorar as ordens de Guian. Esse ressentimento em seus corações teria que ser liberado em Long Shen. Corte de vento gelado. Uma lâmina de vento voou direto para um dos favoritos. Tangvanher surpreendentemente surgiu do nada. Tendo avançado para o 4º estágio celestial da transformação do tendão, a aura de Tangvanher tornou-se ainda mais sólida. Suas lâminas de vento eram praticamente sólidas e,
com as runas cobrindo-as, eram incomparavelmente afiadas. Um dos favorecidos bufou friamente e deu um soco na lâmina de vento de Tangvanr. Mas o que foi surpreendente para ele foi que, embora ele tenha forçado o ataque de Tangvanr, ele não conseguiu destruir sua lâmina de vento. Armas condensadas de Ti espiritual podem possuir força de ataque poderosa, mas não eram armas sólidas, então faltavam em termos de resistência. Eles eram extremamente fáceis de quebrar. Mas agora que Tangvanr avançou para o reino da transformação do tendão intermediário, seu controle sobre seu poder rúnico aumentou ainda mais, permitindo que suas lâminas de vento contivessem força e flexibilidade. Embora Tangvanr não fosse uma favorita, ela possuía uma raiz espiritual dourada e seu talento era surpreendentemente alto. Ela não era alguém com quem um discípulo comum poderia se comparar. Você está pedindo por isso? Aquele favorito corrupto gritou friamente e uma arma bizarra apareceu em sua mão. Parecia uma espada, mas havia duas lâminas mais curtas nela, semelhantes a um arpão. Essa arma foi chamada de espinho d'água. O espinho d'água não tinha cabo, mas envolvia o braço. Apesar de ter 1,5 metros de comprimento, não era nada pesado em seu braço. As 3 lâminas do espinheiro de água eram alinhadas com dentes afiados que refletiam friamente. Depois de tirar seu espinho d'água, aquele favorito corrupto bufou friamente e de repente apareceu bem na frente de Tangvanr. Vendo aquela facada de espinho d'água em sua direção, Tangvanr surpreendentemente ignorou e formou um selo de mão. Uma enorme flecha apareceu atrás dela. Morrer. O favorecido bufou friamente. Seu espinho de água esfaqueou impiedosamente em direção ao pescoço dela, sem se conter por causa de sua beleza. Escudo de cristal de gelo. Um grito frio soou e um escudo de gelo apareceu na frente de Tangvanr. Aquele escudo era claro, parecendo cristal. Dentro dos cristais de gelo havia inúmeras flores de gelo, mas não eram flores de gelo, mas runas. Estrondo. O espinho d'água se chocou contra o escudo de gelo, mas o favorecido ficou chocado ao descobrir que esse cristal aparentemente fraco foi capaz de bloquear seu ataque. Rachadura. Depois de bloquear seu ataque, o escudo de gelo se desfez. Mas, ao mesmo tempo, uma enorme flecha disparou por trás dele. Flecha da Tempestade. Esta habilidade de batalha era uma das habilidades de batalha herdadas da família de Tangvanr e foi feita especialmente para especialistas em atributos de vento. Liberar um ataque tão grande exigia um momento para armazenar Ti espiritual suficiente. Foi por isso que Tangvanr ignorou o ataque deste favorecido. Ela sabia que haveria alguém para ajudar a bloqueá-lo para ela. Essa era uma confiança que havia sido criada por meio da moderação das experiências de vida e morte. Ela tinha total confiança de que Ezequiel seria capaz de bloquear seu ataque. E agora que seu ataque foi bloqueado, Tangvanr acumulou energia suficiente. Com a quebra do escudo de gelo, sua flecha disparou. Aquele favorecido não esperava que os dois fossem tão bem coordenados. No momento em que ele reagiu, a flecha já havia chegado bem antes dele. Chuva torrencial corte. No entanto, nem é preciso dizer que favorecido era incrivelmente poderoso. Apesar do ataque estar tão perto, ele ainda estava calmo. Seu espinho d'água ficou envolto em uma camada de luz, cortando a flecha de energia eólica.
bang! A flecha se partiu, mas aquele favorita também não estava bem. Tendo sido pego de surpresa, ele não teve tempo suficiente para se preparar para o ataque, e seu sangue disparou dentro dele quando ele foi forçado a recuar. Punho 6 Yang. Estrondo. Aquele favorecido não percebeu que Guiyang já estava esperando atrás dele. Quando ele foi enviado voando de volta, Guiyang impiedosamente o socou nas costas. O favorecido tossiu sangue, agora enviado voando em outra direção. Corte relâmpago. A espada relâmpago de Lei Qiansang cruzou o horizonte, atingindo-o fortemente. Estrondo. A terra se partiu quando o ataque de Lei Qiansang abriu uma enorme vala no solo. Cuidadoso. Long Shen de repente soltou um grito. Lei Qiansang sentiu um calafrio e recuou apressadamente. Mas era tarde demais. Uma luz fria saiu do chão, perfurando seu peito. Aquela luz fria era o espinho d'água do favorecido. Morra sua maldita formiga! O favorecido corrupto rugiu com raiva, e seu espinho de água cortou seu coração, cortando Lei Qiansang. Desde o início da batalha, ele foi o primeiro discípulo do mosteiro Xuantian a cair. Capítulo 257. Derrotando um favorito. Lei Qiansang. Os olhos de Guiyang estavam prestes a se abrir. Ele rugiu e carregou loucamente contra aquele favorito corrupto. Runas iluminavam todo o seu corpo, brilhando tão intensamente que o faziam parecer um sol escaldante. A morte de Lei Qiansang fez o sangue de todos ferver. Ele foi o primeiro discípulo do mosteiro que sacrificou sua vida desde o início da batalha. Ninguém teria pensado que o primeiro deles a morrer seria um poderoso discípulo central. Tudo aconteceu muito de repente. Ninguém esperava que o favorecido, que havia sido atingido por 2 golpes pesados, de repente atravessasse a terra para lançar um ataque furtivo a Lei Qiansang. Matar. O ódio dos discípulos do mosteiro explodiu. Eles nem mesmo esperaram que o resto dos discípulos corruptos avançassem antes de sair para enfrentá-los. Os olhos de Tangvan e Ezequiel também estavam completamente vermelhos. Embora eles já tivessem sido inimigos dele, essas pequenas ofensas não eram nada comparadas aos discípulos corruptos que eles enfrentavam. Todos há muito se esqueceram de suas antigas inimizades e se tornaram verdadeiros camaradas. A morte de Lei Qiansang também fez o sangue de Long Shen ferver. A intenção de matar surgiu de seu coração. Mas ele ainda precisava manter a cabeça fria no momento. Como comandante, ele não podia deixar que suas emoções afetassem suas decisões. O que ele queria era a vitória. Para ele, a vitória significava trazer de volta mais de seus companheiros vivos. Tangvan, Ezequiel, Guiyang, Songming e Anilu que atacaram loucamente aquele favorito 5 contra 1. Os golpes anteriores de Lei Qiansang e Guiyang foram extremamente pesados. A favorita já estava lidando com alguns ferimentos internos. O fato de ter sofrido uma lesão e perdido a iniciativa assim que saiu o enfureceu completamente. No entanto, Tangvan e os principais discípulos eram muito poderosos. Isso foi especialmente verdadeiro para Tangvan. Ele tinha que ser extremamente cuidadoso ao bloquear seus ataques. Além disso, os demais também eram pessoas que haviam despertado suas marcas ancestrais. Seus ataques ultrapassaram os dos discípulos centrais comuns.
Ele, um favorecido, estava realmente indefeso contra os ataques dos 5 deles. Ele estava completamente amarrado por eles. Fique de cabeça fria. Mantenha suas formações. Long Shen viu que muitos discípulos não estavam mais pensando devido à sua fúria. Você deveria se preocupar mais consigo mesmo. De repente, um grito frio soou e um homem vestido de vermelho com um boné verde escuro apareceu na frente de Long Shen. Por que você simplesmente não se mata? Estou com preguiça de fazer isso pessoalmente. Os olhos daquele homem de manto vermelho estavam completamente gelados. Ele olhou para Long Shen como um imperador olhava para um mendigo. Você deveria valorizar este momento e se apressar. Se você esperar que eu mude de ideia, a morte se tornará algo extremamente luxuoso para você. Long Shen assentiu. Tirando um sabre de ouro, ele o cortou violentamente na cabeça daquela pessoa. Vá se fuder. Long Shen há muito tempo estava segurando um estômago cheio de raiva. Após suas ordens, todos voltaram ao caminho certo. Não havia mais necessidade de ele ser comandante de nada e, portanto, não tinha mais dúvidas. Este idiota aqui realmente disse a Long Shen para se matar, como se matá-lo pessoalmente fosse um insulto ao seu nobre eu. Como Long Shen ainda poderia se conter? Ah, você realmente não sabe como apreciar a bondade. Essa pessoa estava furiosa porque Long Shen realmente ousaria atacá-lo, um favorecido. Sua espada cortou para encontrar o sabre de Long Shen. Mas ele tinha acabado de falar quando uma força aterrorizante o fez voar. Ele apenas desferiu um golpe casualmente, enquanto Long Shen usou toda a sua força. A diferença entre os dois era simplesmente grande demais. Estrondos contínuos soaram quando uma figura atirou de volta, colidindo com incontáveis discípulos corruptos. Os discípulos corruptos que foram atingidos por aquela figura explodiram em uma névoa sangrenta. Ele era como uma bala de canhão atravessando suas fileiras. O que? Os anciãos corruptos que observavam à distância viram que 4 favorecidos foram retidos por outros. Eles estavam prestes a dar uma ordem ao favorito restante para matar rapidamente Long Shen e depois o Lobo da Neve da Chama Escarlate. Little Snow era simplesmente aterrorizante demais. Ele estava constantemente lançando lâminas de vento, causando enormes baixas entre os discípulos corruptos. Mas antes que eles pudessem dar essa ordem, Long Shen enviou aquele favorito voando com um único golpe de sabre. Essa pessoa simplesmente tinha excesso de confiança, pensando que, com sua força, matar alguém no fraco reino da condensação de sangue era um completo insulto a si mesmo. O resultado foi que ele não foi insultado, mas completamente humilhado. Aquele favorecido voou de volta por quase 1 quilômetro antes de se estabilizar. Ele sentiu que seus braços estavam prestes a quebrar, e um enorme corte havia sido cortado na arma que havia sido concedida a ele por um de seus anciãos. Mas antes que ele pudesse sentir qualquer dor sobre sua arma, Long Shen já havia chegado na frente dele, mais uma vez cortando. Seu corno, um idiota, você quer que eu me mate? Se você quer continuar agindo pomposamente, continue agindo, eu vou deixar você agir. O Devil Decapitator de Long Shen cortou consecutivamente, cada vez fazendo o céu e a terra tremerem. Ondas de ti aterrorizantes enviaram os discípulos corruptos ao redor voando.
Os outros estavam lutando intensamente nas linhas de frente. Apenas Long Shen avançou sozinho nas fileiras corruptas para atacar loucamente aquele favorecido. Cada vez que Long Shen atacava, o moral dos discípulos justos aumentava. Não importa a que horas, sempre que viam Long Shen atacando, parecia que o sangue deles fervia de paixão. O chefe Long Shen entrou em ação. Vamos matar todos eles, gritou Guo Ren. Sua besta estava disparando continuamente, focando onde os discípulos corruptos estavam mais lotados. Dessa forma, ele não teria que se preocupar em ferir acidentalmente os discípulos justos. Ao lado de Guo Ren havia uma dúzia de discípulos encarregados de defendê-lo. Guo Ren era atualmente especializado em atacar à distância. Se algum inimigo se aproximasse dele, ele estaria acabado. Seguindo as ações de Long Shen, os discípulos do mosteiro estavam todos cheios de uma força inesgotável, cortando loucamente aqueles discípulos corruptos. Os discípulos do mosteiro eram extremamente bem coordenados e não tinham medo da morte. Eles eram praticamente ainda mais perversos do que os discípulos corruptos, e a visão deles cortando suas fileiras causou um calafrio em seus corações. Os outros discípulos justos também ficaram emocionados quando viram o quão gloriosos eram os discípulos do mosteiro. Eles se coordenaram com eles, concentrando-se em defender suas costas. Atrás dos discípulos de luta do mosteiro estavam os discípulos do salão de cura. Eles eram mais fracos em termos de força e só eram capazes de curar as feridas de todos. Mas havia uma dúzia de pessoas entre eles que eram exceções a isso. Eles eram os especialistas dos Skywood Palace. O Skywood Palace havia enviado apenas uma dúzia de discípulos para esta batalha como apoio. No entanto, embora seus números fossem poucos, eles estavam todos no nível do discípulo central. Eles eram capazes tanto de ataque quanto de defesa. Eles podem não ser tão fortes quanto Shuiao, mas compará-los aos membros do salão de cura era ridículo. Eles eram mais do que capazes de se proteger neste campo de batalha. Eles correram diretamente pelas linhas de frente, curando todos tão rapidamente quanto foram feridos. Seu método de cura não era o mesmo do mosteiro. Eles nem precisavam tocar o corpo de uma pessoa. Eles poderiam simplesmente formar um selo de mão e uma videira cresceria da terra, envolvendo a pessoa ferida. Uma poderosa energia vital fluiria imediatamente para o corpo dessa pessoa. Feridas externas comuns foram curadas em um instante. Mesmo feridas pesadas exigiriam apenas algumas respirações para cicatrizar completamente. Vendo o quão poderosos eles eram, os discípulos do salão de cura do mosteiro ficaram todos estupefatos, cheios de inveja e reverência. As linhas de frente da batalha estavam todas cheias de especialistas. Com essa dúzia de especialistas em atributo de madeira do discípulo central fornecendo assistência, as vidas dos discípulos do mosteiro foram mantidas protegidas. Foi precisamente por causa dessas dezenas de especialistas que Long Shen ousou sair pessoalmente para lutar. Já não havia sentido para ele conduzi-los. Ele precisava sair pessoalmente, incitando o moral de todos, deixando-os ver uma esperança de vitória. Long Shen estava realmente muito grato por esse idiota favorito. Ele lhe dera a oportunidade de levantar instantaneamente o moral de todos. Nem é preciso dizer que os favorecidos eram extremamente poderosos.
Apesar de ter sido pego de surpresa e ser repentinamente atacado por Long Shen, ele ainda não havia sofrido nenhum ferimento grave. No entanto, ele ainda estava preso em uma situação difícil. O sabre de Long Shen caiu sobre ele rapidamente, não lhe dando chance de contra-atacar. Ele só podia defender passivamente. Aquele favorecido estava completamente enfurecido. Devido a esse único erro no início, ele foi continuamente forçado a recuar pelos golpes contínuos de Long Shen. O Devil Decapitator de Long Shen era muito assustador. Era tão pesado quanto uma montanha e, a cada golpe, o chão abaixo dele estava constantemente quebrando a cada impacto. Aquele favorecido parecia ter afundado em um pântano, e seus pés não conseguiam pisar em terra firme. Ele não conseguiu encontrar nenhuma chance de escapar dos ataques de Long Shen. O mais irritante de tudo era que sua arma, que um dos mais velhos de sua seita o havia presenteado, estava coberta de cortes da chuva de ataques de Long Shen. Agora parecia mais uma serra de dois lados. Essa espada era uma arma extremamente preciosa. Se ele não fosse um favorito, não teria como obtê-lo. Normalmente, ele apreciava essa espada como sua vida. Vendo seu estado atual, ele sentiu tanta dor que quase começou a chorar. No entanto, os ataques de Long Shen caíram muito rapidamente, não lhe dando um momento de descanso. Ele só podia esperar uma oportunidade para contra-atacar. Quem deixou você usar esse chapéu verde? Quem deixou você agir de forma tão pomposa? Quem te fez não seguir um bom exemplo? Quem te deixou espiar mulheres tomando banho? Enquanto ele cortava seu sabre, Long Shen nem sabia mais o que ele estava dizendo. De qualquer forma, amaldiçoar alguém enquanto o atacava era bastante satisfatório. Quando diabos eu espiei mulheres tomando banho? Aquele favorecido se enfureceu, retrucando com raiva enquanto bloqueava os ataques de Long Shen. Você ainda ousa responder? Quem deixou você responder? Quem deixou você responder? Deixou você falar? Long Shen continuou chovendo uma torrente de ataques. Cada vez que seu sabre caía, o chão voava no ar e as ondas de ti surgiam. Ele forçou continuamente aquele favorecido. Que selvagem! Mesmo os anciãos do caminho justo, que o observavam forçar aquele favorecido de volta miseravelmente, ficaram estupefatos. Aquele favorecido parecia prestes a chorar de tanto ser sufocado. Eles realmente sentiram alguma pena dele. Um grande favorito foi forçado a uma situação miserável por um novato da condensação de sangue. Na verdade, ele estava sendo espancado como se fosse apenas uma criança. De alguma forma, eles sentiram que era Long Shen quem parecia mais um membro do caminho corrupto. Este é um homem de verdade. A visão do nosso Yauer realmente não é ruim, admirou Huayu. Com uma base de cultivo de pico de condensação de sangue, ele foi capaz de suprimir completamente um favorecimento de transformação de tendão. Além disso, ele estava batendo nele a ponto de não conseguir nem mesmo atacar de volta. Não, seria mais correto dizer que ele não poderia nem responder a ele. Quão louco foi isso? Vendo aquele favorito miserável, Guian finalmente não conseguiu se conter e começou a xingar alto para todos. Que porra! Quem pode me dizer o que diabos está acontecendo? Os outros anciões do caminho corrupto estremecerão.
Nenhum deles tentou responder. Se eles não estivessem vendo isso pessoalmente, nenhum deles teria acreditado também. Eles ainda tinham 3 vezes mais discípulos em comparação com os discípulos justos que estavam lutando agora. No entanto, os discípulos justos os estavam suprimindo completamente. O número de seus discípulos estava caindo rapidamente. Estrondo. De repente, uma forte explosão soou. Todos se viraram para ver que o favorito lutando contra Long Shen finalmente encontrou uma oportunidade. Pisando em uma grande pedra, ele conseguiu pular para fora do alcance de ataque de Long Shen. Aquele favorecido rugiu com raiva, seus olhos cheios de uma luz vermelha demoníaca. Uma jarra apareceu em sua mão. Maldito pirralho, vou transformar seus ossos em cinzas. Um cuckold é um trocadilho com seu chapéu verde.